Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Luan e nós estamos estudando os livros dos profetas menores do Antigo Testamento. Essa é a lição do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Nós já estudamos o livro do profeta Oséias, já estudamos o livro do profeta Joel, já estudamos o livro do profeta Amós, já estudamos o livro do profeta Obadias, já estudamos o livro do profeta Jonas, já estudamos o livro do profeta Miqueias, já estudamos o livro do profeta Naum, estudamos o livro do profeta Abacuque. E ao longo desta semana, nós estamos nos debruçando sobre a vida e o ministério do profeta Sofonias. Nós estamos nos preparando para a lição de número 10, que tem por título Sofonias, o fim está próximo. A leitura complementar para o estudo de hoje sugere a leitura do capítulo 1 do livro do profeta Sofonias. Nós não vamos ler todos os versículos, mas eu vou ler para os irmãos o versículo de número 14, que diz assim: Está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Queridos, nós já aprendemos bastante coisa ao longo desta semana, né? Nós já vimos o significado do nome do profeta Sofonias, né? Que é Yahvé esconde. Nós já vimos como se deu a invasão dos caldeus em Jerusalém. Nós já falamos sobre o período em que Sofonias profetizou, né? Falamos de Manassés, falamos de Amon, né? E falamos um pouco sobre o rei Josias. E é esse cenário que o profeta Sofonias irá profetizar. No capítulo de número 1, a partir do verso 1, nós identificamos o período em que Sofonias profetizou e identificamos a sua descendência. Embora não se tenha muita informação sobre o profeta Sofonias, nós sabemos que ele profetizou durante o reinado de Josias e que ele é da descendência de Ezequias. É interessante que a partir do verso 2 ao verso 4, o profeta já inicia a sua mensagem trazendo o juízo e a condenação sobre Judá e Jerusalém. Eu quero chamar a atenção para os irmãos a partir do verso de número 4, do 4 ao 6. Por quê? A mensagem do profeta Sofonias ela é dirigida com mais foco, né? Ela é direcionada a Jerusalém. Nós já vimos que o reino do norte ele já havia sido exilado. Então, a partir de então, Israel se refere ao reinado do sul, com sede em Jerusalém, né? O reinado de Judá. E o profeta Sofonias vai mencionar algumas classes sociais a quem Deus tem direcionado esse castigo, que diz assim: Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre o terraço adoram o exército do céu e os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Vamos fazer aqui uma rápida análise sobre a quem especificamente o profeta está falando. Primeiramente, o resto de Baal, ou seja, Deus vai levar condenação àquele que aderiu à adoração ao Deus pagão Baal. Deus levará juízo aos ministros e aos sacerdotes, ou seja, pessoas a quem receberam a função, foram designados por cuidar das coisas do Senhor. Ele vai exterminar os que sobre os terraços adoram o exército do céu. Na lição de número 1, nós falamos sobre a adoração de astros, né? Pessoas que buscam na astrologia a previsão do futuro, né? Decifrar coisas que vão acontecer com base na análise
dos astros, né? Isso é abominação ao Senhor. Ele vai levar a condenação aos que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Então, ou seja, eles dividem a sua adoração. Milcom era um deus dos amonitas, né? Então adora o Deus de Israel, mas adora a Milcom. Tem crente que é assim, adora o Deus Yahvé, mas adora o Deus da prata e do ouro. Está na igreja louvando a Jesus Cristo, mas adora a outros deuses pagãos, o carnaval, né? Tantas coisas abomináveis ao Senhor. É dirigida também àqueles que deixaram de seguir o Senhor. Ou seja, no início, caminharam com fé, caminharam com devoção, adoraram com sinceridade, mas por conta de alguma coisa que aconteceu de um tempo determinado em diante, abandonaram, deixaram de seguir o Senhor. Apostasia, né? Deus não se alegra naquele que retrocede. E também aqueles que não buscam o Senhor, ou seja, o seu coração está tão inclinado para as coisas da carne, para as coisas do mundo, que sequer querem se voltar para Deus e para a sua palavra. É direcionada ainda aos filhos do rei, ou seja, fala de autoridade. E aqui a gente precisa fazer uma ressalva que Sofonias, ele estava na elite, né? Ele fazia parte da realeza da sociedade. Ele diz, nem os filhos do rei serão salvos. Aí ele diz, todos os que se vestem como estrangeiro, né? É interessante que é muito presente na mensagem do profeta Sofonias o sincretismo. O que é sincretismo religioso? Você não abandona a sua fé, mas você a mistura com outras coisas que desagradam a Deus. É por isso que nós lemos lá que a condenação virá aos que adoram o Senhor, mas também adoram ao Milcom. Então, eu adoro a Deus, mas eu misturo a minha adoração com coisas que desagradam a Deus. O nome disso é sincretismo religioso. Então, eles passaram a se vestir como estrangeiro. Isso nos faz uma reflexão, como nós temos nos comportado. A nossa vestimenta, a maneira que a gente se veste, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente se comporta, diz muito sobre a pessoa que a gente é. Então, eles se vestiam como os estrangeiros, abandonaram os costumes do seu próprio povo, né? E castigarei também naquele dia todos que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. No verso 11 ele diz que haverá juízo sobre os comerciantes. E aqui entenda, não é você que é trabalhador que vai sofrer esse juízo. Esse juízo é aquele comerciante que era o filisteu, né? A palavra Filístia, né? Filisteu, ele vai dar origem à Palestina. Esse era o povo, nós vamos ver no capítulo 2, era o povo que se concentrou na região ali litorânea do Mediterrâneo. E eles eram muito conhecidos pelo comércio, né? E usavam de muita fraude para subjugar o povo de Deus. É por isso que no verso 11 ele diz, serão mortos e todos os que pesam prata serão destruídos, né? É a balança enganosa, não passa desapercebida diante do Senhor. E no verso 12 ainda diz assim, naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. A borra do vinho, a borra é a parte sólida presente em alguns líquidos, né? É muito conhecido na borra do café, né? Quando você vai coar o café, aí o filtro, ele concentra ali aquele pó molhado, né? Ele retém a parte sólida do que você está coando, né? O que a palavra de Deus está dizendo é que algumas pessoas, por achar que Deus era inerte, que Deus não fazia nem bem e nem mal, achavam que estava muito bom da maneira que estava. Quando você deixa um líquido muito tempo parado, a parte sólida, ela tende a se separar da parte líquida daquele líquido que está misturado ali. Então o que ele está dizendo é o seguinte, que para alguns
que se apegaram à borra do vinho. Ou seja, eles achavam que estava tudo bem, eles queriam era que continuasse do jeito que está. Tem gente, irmãos, que quer que continue, né? Tá muito bom, tá ganhando dinheiro com o sofrimento dos outros, né? Tá nos deleites da carne, então tá muito bom como está. Acha que o juízo de Deus nunca virá. Nós falamos no devocional anterior que Deus, ele é tardio em se irar, porque ele dá tempo para que o pecador se converta. Mas se a pessoa que pratica o pecado se descansar nos seus pecados, irá experimentar o juízo do Senhor. No verso de número 15, ele vai dizer com mais característica como é o dia do Senhor. Ele vai trazer característica do dia do Senhor. É por isso que nós lemos nos devocionais anteriores o livro do profeta Joel e o livro do profeta Amós, para comparar que Sofonias traz muito mais características sobre o dia do Senhor. Ele vai dizer que será um dia de angústia e tribulação, um dia de ruína e destruição, de trevas e escuridão, de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra, contra a cidade fortificada e contra as torres altas. Queridos, o que a mensagem do profeta Sofonias está dizendo no capítulo 1 é que ninguém vai escapar do dia do Senhor. O único que estará isento são os remanescentes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, que não será destruído, porque esse sim, como diz o significado do nome do profeta Sofonias, estará escondido por Yahvé. Aleluia. Querido, nós precisamos nos esconder no esconderijo do Altíssimo. É necessário que a gente esteja na sombra do Onipotente, para no dia terrível, que é o dia do Senhor, nós estarmos escondidos, né? Como diz o profeta Sofonias. Querido, que esta palavra traga alegria ao teu dia, que esta palavra traga vida ao seu dia, fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um devocional orientado pela leitura complementar. Que você tenha uma quarta-feira de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe.